E olha só, você aí em casa, você não está sozinha. Desde o início do mês passado, o Repórter São Paulo vem denunciando os casos de estupro, que nem sempre são considerados assim pela polícia ou pela justiça. Para discutir se precisamos de novas leis que criminalizem atitudes como a de cidadãos que atacam passageiras, que se masturbam nas ruas, nós trouxemos aqui para o nosso estúdio a Procuradora de Justiça Criminal e associada ao Movimento do Ministério Público Democrático, a Valderez Abud. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. O que está acontecendo? Estão denunciando mais? Está acontecendo mais? Parece que está na ordem do dia esse assunto, né? Que bom, né, que estamos falando mais sobre ele. Eu acho bom. Na verdade, esses tipos de crimes, os crimes sexuais, eles sempre foram subnotificados. Eles acontecem, na realidade, em número muito maior do que a polícia tem nos seus registros. Porque as vítimas se sentem constrangidas, se sentem envergonhadas, nós vivemos numa sociedade machista, então há uma série de fatores para que esses crimes sexuais sejam subnotificados. Mas agora, como ocorreu um caso de muita repercussão, por isso é importante a divulgação, as vítimas provavelmente se sentem mais encorajadas para denunciar fatos, porque percebe que está havendo uma proteção social, que ela não está sendo julgada, que em geral o que acontece em crime sexual, o primeiro julgamento é que se faz é da vítima, numa sociedade patriarcal como a nossa, que nós vivemos. Ou seja, ela provocou, a gente tem que ouvir sim, isso, né? Provocou, usou uma roupa decotada. Também quem botou um tipo de roupa dessa também não podia esperar nada diferente. Ou seja, essa cultura patriarcal que permeia a sociedade brasileira faz com que os agressores se fortaleçam e as vítimas se intimidem. Mas eu percebo, e a gente percebe, mercê de todas essas movimentações sociais, vindo até de uma evolução das próprias instituições, e que as vítimas estão criando coragem, estão se sentindo mais dispostas a denunciar a prática do crime. Agora, tem que mudar a legislação? Vamos responder essa pergunta. É estupro ou não é estupro? Porque a gente tem que ouvir um juiz dizer que não é constrangimento alguém ejacular no pescoço de uma mulher dentro de um ônibus, é dureza, né? É uma situação constrangedora essa também de ouvir. Porém, eu até posso entender porque ele assim se pronunciou. Porque a conduta do ser humano, para ser considerada crime, ela precisa estar descrita especificamente num artigo de lei. E o que ele quis dizer, provavelmente? Eu não vou interpretar o que ele quis dizer. O estupro, a definição do estupro é muito clara. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Mas a violência que a praticar a conjunção carnal, ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a conjunção carnal considerada o coito vaginal. Pois bem, mas a violência que fala a lei não é a violência que nós usamos no nosso linguajar cotidiano. Não é aquela violência, você se sente violentado por uma cena, é a violência física mesmo. Então tem que mudar a lei. Exatamente. Na verdade, há um parágrafo no estupro que poderia até se adaptar a essa situação. Mas é muito controvertido. Esse parágrafo diz o seguinte: se a conduta for praticada contra alguém que sofre de debilidade mental, que tem algum problema de saúde, ou por qualquer outra forma não pode se defender, no caso a vítima estava dormindo. É claro que ela não poderia se defender do ataque. Seria forçar um pouco, mas poderia até enquadrar. O certo é que realmente a lei precisa de um tipo penal intermediário entre o estupro e a importunação ofensiva ou a contravenção. E isso, as pessoas, os profissionais do direito já estão se ocupando disso. O Ministério Público, os colegas apresentaram, e parece que a senadora Marta Suplicy já protocolou, um tipo intermediário, mais ou menos no sentido de importunação em transporte público. Porque basta você dizer, praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal sem o consentimento da vítima. Pronto. Tirar a violência, tira a grave ameaça, porque aí você pega essas situações, como por exemplo do preparador físico, o que ele fez? Ele se utilizou de um ardil, esperou a decolagem
em que a vítima não poderia sair correndo, se defender, e começou a apalpá-la. Quer dizer, isso, mas tem um tipo penal que permite, mais ou menos, que é o estupro mediante fraude. Quer dizer, você utilizar de um ardil para poder obter a grande problemática, Márcia, também, foi uma alteração que a lei teve em 2009 e que considerou tudo estupro. Eu acho que isso precisa uma revisão dos legisladores, que não é tudo que pode ser considerado estupro. Estupro é uma coisa, atentado violento ao pudor é outra, embora de gravidades comparativas, semelhantes. Para fechar, independentemente de qualquer discussão jurídica, rapidinho, câmera 1 é sua, chame as mulheres a denunciar. Então, eu gostaria de chamar vocês, mulheres, para que não tenham medo, não tenham vergonha. O medo e a vergonha devem ser o agressor. Lembrar todas nós, mulheres, que o silêncio é o maior cúmplice da violência. Portanto, denunciem, compareçam ao distrito policial, compareçam ao Ministério Público, que todas as instituições estão criando mecanismos para acabar com essa chaga social que é a violência contra a mulher. Obrigada pela participação. Nosso WhatsApp também vamos colocar rapidinho na tela. Se você tem casos de violência sexual para denunciar, conte com a gente aqui no Repórter São Paulo. Obrigada mais uma vez, boa tarde, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.